Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Parece meio desanimado o povo, gente. Tá com frio? Sol. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Amém. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente a nossa dinâmica aqui. Vamos convidar... Aqui tá bom? A gente é fiote ainda, mas a gente aprende. Nós vamos convidar 2 casais aqui, porque hoje nós vamos falar sobre, né, o tema de guardando o casamento, né? Pera aí, gente, deixa eu só arrumar aqui logo, senão eles não vão deixar a gente fazer nada. Mas... Pronto, agora sim, agora é para valer, hein? Boa noite a todos, né? Então, o tema de hoje é guardando o casamento, né? Nós precisamos entender que o nosso casamento, como foi dito aqui, é algo precioso, é algo espiritual, e nós precisamos valorizar e nós precisamos guardar, porque nós sabemos que o inimigo, ele tenta contra o nosso casamento, tenta contra a nossa família. O inimigo, ele tenta de todas as maneiras, com todas as armas que ele tem, destruir o nosso casamento. Então, nós precisamos estar sempre alertas. Projeta para mim aí Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24. Se você puder pôr na versão do Rei James para mim. O Rei James. Ou Tiago VI, da Escócia. KJA. Diz assim a palavra de Deus: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Amém? Então, essa palavra guarda, né, quer dizer que o homem está debaixo de uma proteção, quando ele ainda não é casado. Nós vimos um exemplo prático aqui, né? Então, ele deixa essa guarda, deixa essa proteção para se tornar um guardador, um protetor da sua família. Então, cabe a nós, homens, em primeira instância, sermos os guardadores, os protetores da nossa casa, da nossa família. Então, nós temos esse dever. Então, hoje nós vamos aqui aprender um pouco de alguns princípios que são essenciais para guardar o casamento, para guardar a nossa família, para guardar o nosso relacionamento, o nosso lar. Né? Então, são alguns temas, por exemplo, confiança, paciência, cumplicidade e liberdade. E para falar sobre esses temas, né, eu queria convidar 2 casais, dois casais pregadores internacionais. Pode pôr a foto do primeiro casal, por favor? Por favor, o primeiro casal pode a plataforma? Pode ir aqui. Aqui é assim, ó, fica zoando muito. Salva de palmas, gente. Salva de palmas a Deus pela vida deles. Não vai me decepcionar, hein, Doquinha? E o segundo casal, por favor? O Rick e a Lala. Bate palmas, gente. Amém. Vou precisar de mais microfone aqui. Vou precisar de mais microfone aqui para eles falarem. Pode ficar tranquilo, Du. A vergonha que você vai passar é pouca. Eu garanto. Bom, vamos começar aí com um casal mais jovem, né? Quanto tempo vocês têm de casado, Rick e Lala? 5 anos nós completamos em setembro, né, amor? Vamos fazer em setembro. 5 anos. 4 anos e 6 meses. E a pergunta que eu queria fazer, né, para vocês, nesses 5 anos que vocês estão casados, Lala, primeiras damas, né? O que o Rick tem feito, que você vê na vida dele, assim, dentro do seu casamento, que tem gerado a cumplicidade, a paciência e a liberdade? Nossa, é fácil falar isso. É porque o nosso temperamento é muito diferente, né? Então, eu sou muito, assim, lesmática, né? Como diz o Lindão, bem calma.
E meu esposo, querido, ele é no 380, eu acho. Então, assim, o Ricardo, no começo, ele não entendia que eu não conseguia lavar a louça e fazer comida. Né, que eu tenho que focar uma coisa só. E ele ficava bravo, meu Deus, ficava nervoso com coisas simples do dia a dia. Porque eu tenho meu tempo, né, para fazer as coisas, né? Sou bem calma, quase parando. Então, assim, no começo ele ficava cara fechada, um pouco bravo mesmo, assim, porque para ele era muito difícil. Eu acho que para quem tem esse tipo de temperamento é mais difícil compreender, né? O mundo está acabando e eu tô lá, o que a gente pode fazer? Esconder embaixo da cama, né? Então, assim, mas assim, né, nesse tempo que a gente tem de casados, né, ele tem mudado. Então, hoje, ele é muito mais compreensivo com o meu temperamento. É claro, isso não é uma legalidade aí para mim. Né? Eu preciso de ser um pouco mais rápida, assim. Mas ele, no dia a dia, as tarefas do dia a dia, em tudo que a gente vai fazer, na espera, em tudo, ele, graças a Deus, tem entendido, não fica mais bravo, né? Compreende o meu temperamento, então a gente tem um relacionamento muito melhor. Pois que ele passou a entender que ele tem o tempo dele, que faz 50 mil coisas ao mesmo tempo, e eu faço 50 mil coisas em 50 mil dias. Né? Então, eu acho que é isso. Segundo o casal, pastora Adra. Qual que é a pergunta? Não, para a pastora Adra. Calma, Du. Já deu para ver quem é um aceleradinho, né? Para a mulher do Doquinha. Faz de novo, lindão. Pastora Adra, quantos anos de casado? 21. Nesses 21 anos de casado, o que você enxerga no Doca que ele transmite para você? Essa história é longa. Que transmite... Ele transmite para você confiança e cumplicidade. Quais as atitudes do dia a dia que ele toma, que você olha, você se sente segura, você sente nele uma cumplicidade? Amém. Diferente do Rick e da Lala aqui, nós somos o inverso, porque eu sou 320, 360 e o Du é o fleumático. Então, realmente, no começo, nós tivemos também que lidar com essa questão. E eu sempre achava que era porque ele não gostava de mim e tudo mais, e depois o Senhor foi me curando, e aquilo que a gente já sabe. Mas, na verdade, o que eu sempre digo é que eu precisei ser mais transformada, né, do que o Du. E tudo que a posição dele, a segurança que ele sempre teve, mesmo desde lá nos seus 18 anos, ele já tinha uma maturidade. Faz tempo, né, my love? E 3 anos atrás. Então, ele sempre me passou muita segurança. Né? E segurança assim que talvez na minha casa, lá na minha juventude, na minha adolescência, eu não tinha. Porque talvez a criação, né? Eu acho que a criação, a gente tem muitas coisas boas, mas tem muitas falhas. E o Du, ele sempre passou essa segurança em tudo que ele fazia. Eu era a desgovernada, eu era a desgovernada, mesmo porque tem esse temperamento também, né? Como eu falo, eu sou assim, né? E às vezes também eu achei difícil me aceitar. E olhando para a vida do Eduardo, nossa, Eduardo, eu olho para ele, por quê? Porque assim, quando você não tem uma identidade, eu não falo nem em Cristo, porque quando nós vamos adquirindo isso com o tempo. Na verdade, eu não aprendi muitas coisas na minha infância, na minha adolescência. Eu fui tendo que aprender sozinha, assim como o mundo. Não que meus pais não ensinaram. Eles não poderiam ensinar aquilo que eles também não tiveram. Mas, então, eu fui sendo trabalhada, principalmente depois de me converter, muito. Na verdade, fui massacrada, porque eu achava, gente, que eu era João, o discípulo do amor. Até um tempo atrás eu achava. Mas eu sabia, depois descobri na minha identidade, que eu era João Batista, né? Raça de víbora, arrependei-vos, né? E quem convive comigo sabe disso. E me deparei com essa personalidade aqui, essa pessoa, que é quase imutável. Então, deu muitos fights mesmo. Só que eu entendi que eu precisava me aceitar primeiramente, que cada um era diferente, e que o Du precisaria... o Du era daquela maneira, mas... tudo bem, e que eu também, e que nós juntos
podíamos ser melhores. Mas eu precisei lutar muito contra mim, primeiramente. Mas eu acredito que foi a atitude do Dudu, que creio que foi Deus quem colocou ele realmente ali para me lapidar, né? Porque marido lapida a esposa lapida o marido, né? E hoje eu posso dizer, depois de tantos anos, né, 21 só de casados, eu não tenho assim, eu falei, tinha que ser o Du, porque toda a segurança que eu precisava, e principalmente em relação à minha identidade como mulher, como pessoa, e depois em Cristo, ele foi peça fundamental. E eu posso dizer assim que eu não saberia lidar com um homem que não tivesse segurança na sua vida. Então, Deus sabe de todas as coisas. Eu sofri mais, ele pode dizer por ele, mas aquilo que eu precisava estava nele, né? Essa segurança, a paciência, a paciência, e tudo isso, eu queria estar lá na frente. Ele falou, peraí, de falar assim, a hora que você tiver mais calma, nós conversamos. Isso para mim era terrível, era algo assim que passou o rolo em cima de mim. Mas eu fui aprendendo. Mas ele falava numa calma que eu falava assim, meu Deus, não existe. Aí nós vamos sendo tratados. E eu fui muito tratada. Mas eu falo para vocês, eu precisei. Porque para ver a verdade de quem era eu, de quem era o Du na minha vida, e depois identificar que Deus ele queria isso de nós. Você, Rick, o que a Lala faz do dia a dia que transmite a paciência e a liberdade? Eu acho que retrata muito bem assim o que a pastora Adria diz, a questão de quanto eu precisei ser transformado, né? Porque eu digo por mim, não, por fazer várias coisas ao mesmo tempo, e ter esse temperamento, eu me achava muito seguro de mim, eu sou bom, eu faço, o barulhento, o espontâneo, o disposto, então eu era muito seguro de mim mesmo. E diante da figura dela, eu vi o quanto eu preciso ter coisas simples em casa. Você não vai me responder? Você está nervoso? Eu estou bem, eu estou calmo. Eu falo, nossa, é eu o problema, né? Não é o temperamento dela, sabe? Então é assim, através da vida dela começa a minha admiração, e por ela começa desde sempre lá atrás, né? Eu sempre digo que ela é uma expressão da graça e do favor de Deus na minha vida, diante de todo o meu testemunho, diante de tudo de quem eu era, e ela dizer sim. Então isso é constantemente, apesar de ter essa diferença de temperamentos, eu sempre olhei para ela e falei assim, não, ela é muito mais além do que eu preciso. Apesar desse temperamento, ela é uma expressão da graça sobre mim. Então assim, vamos se moldar, vamos dar uma diminuída, vamos baixar um pouco a crise, né? Vamos dar uma segurada. Então assim, eu acho que é o dia a dia, sabe? Ela me entender, ela entender que a minha linguagem de amor é atos de serviço, ela se esforçar para fazer isso, né? Chegar, tá uma toalha de banho na cama com meu chinelo e meu pijama do lado, eu te amo explícito, né? Então é pequenas coisas assim que coisa besta, coisa pequena, mas eu vejo, é uma forma dela se expressar assim com amor e para comigo. E você, my lover, o que a pastora Adria faz que você enxerga cumplicidade nela? A dica da moto. Amém. O dia que eu não tomo banho, você chama eu aqui, né? Eu falei para todo mundo. Tá gravando. O que é? Cumplicidade? O que a pastora Adria faz no dia a dia que você vê cumplicidade? Ah, tá. Não, tá. Beleza. Bora andar de moto com você. Não, assim, a nossa vida, ela é tripartida, né? Eu digo tripartida porque um terço dela é dedicado aos filhos, né? Quem tem filhos sabe disso, né? A outra parte é dedicada à igreja, né? E a gente tem o outro um terço final aí, que é o nosso relacionamento. Acho que é assim que a gente enxerga, né, a nossa vida, né? Então, assim, questão das crianças, né, que é esse primeiro um terço aí, né? Eu acredito que
a questão do respeito, né? Eu acho que o respeito gera cumplicidade, né? Quando ela diz algo e ela fala alguma coisa ou dá uma direção lá dentro de casa com as crianças, assim, às vezes eu posso até achar que não é muito bem aquilo, ou que foi um pouco exagerado, né? Quando ela olha para mim, é que foi um pouco leve demais, é o contrário. Mas, assim, a gente respeita, né? Eu respeito muito, assim, a questão de quando ela dá uma direção, ela me respeita quando eu dou uma direção às crianças. Depois a gente pode até lá, na hora de dormir, né, falar, ó, Adri, acho que você pegou um pouco pesado, né? E ela fala assim, acho que você pegou leve demais. Né? Mas acho que é um consenso, né? Esse respeito é importante. O respeito gera cumplicidade, né? Assim, em relação à igreja, é a mesma coisa. A gente pensa de jeito muito diferente, né? Inclusive, por incrível que pareça, a gente tem alguns assuntos que nós nem discutimos em casa, né? Porque eu penso de um jeito muito diferente do que a Adria pensa, né? Então, assim, nós evitamos alguns assuntos, né, relacionados à igreja, né? Até mesmo porque é o mesmo respeito, né? É o mesmo respeito, e o respeito gera essa cumplicidade, né? Então, ela respeita a minha posição, né? E respeitar quer dizer não discordar, mas aceitar e apoiar naquele sentido. Acho que isso é cumplicidade. A cumplicidade ela vem não quando você concorda com tudo, né, mas que na divergência você fala, vamos confiar, vamos junto e tal, né? Então, assim, em relação à igreja, é nesse sentido, né? E eu com a Adria foi minha primeira namorada, né, praticamente. 17 anos eu tinha, né, quando eu conheci a Adria no acampamento da igreja. E assim, é muito tempo vivendo junto, né? É mais tempo junto do que separado, né? Então, eu acho que é natural que o avô... Eu estou olhando a Sônia e o Carlos ali, eu estou dando risada porque dia 1º de julho agora vai completar quanto? 100 anos de casado? Quanto? 50. 50 anos, né? E tudo é nível, gente, tudo nível. Você não vai esperar um nível de cumplicidade, né, de um casal que tem 1 ano de casado com tem 50 anos de casado. Você vai conhecendo, você vai se entendendo, né? Esse lapidar da Adria, eu digo, sabe, é o misturar de Deus, né? Nós vamos nos misturando, né? O casal ele se mistura. Né? Então, assim, eu acho que logo no início vai ter muita coisa, muita divergência, muita desconfiança, muito atrito, mas com o tempo, né, eu acho que esse nível ele vai aumentando, a concordância na discordância. Parece ser contraditório, mas eu creio que esse é um dos grandes segredos daquilo que você está perguntando aí, né? Discordar, mas sabendo que você vai ter que concordar, e concordar sabendo que em certo momento você vai ter que discordar, e saber lidar com esse tipo de coisa. Isso é respeito. Então, para a minha resposta, resumindo, né, é o respeito. Eu respeito a Adria nas posições que ela tem. Eu posso não concordar, mas eu respeito. Ela também me respeita nas minhas decisões e naquilo que eu penso. Esse respeito gera cumplicidade. Quando a gente toma uma decisão, é uma decisão nossa. Rick, qual conselho você daria para os homens para guardar o casamento? Para finalizar. Para guardar o casamento? Olha, eu acredito. Proteger. Olha, eu acredito que, baseado no nosso casamento, assim, até a palavra do nosso casamento, né, Efésios, que fala, por essa causa me põe de joelhos, né? O nosso casamento, ele é regado de oração, né, amor? Então, eu acredito que uma das formas de proteger, né, o casal, o sacerdote, ele entende o que é princípio da palavra de Deus, o que é mandamento, né, e ele não abre mão daquilo, né, e ele tem atitudes, né, que revelam, que estão de acordo com esses princípios e esses mandamentos. Eu acredito que ele protege o seu casamento, né, e uma das formas de proteger
através da oração, eu acredito, não só atitudes, sim, nós precisamos, é claro, ter atitudes que protejam, que a nossa esposa se sinta protegida, até mesmo no naturalmente falando, mas espiritualmente falando. Então eu acredito que é isso, um sacerdote que entende o que é princípio, né, o que é valor de um homem de Deus, que um homem de Deus, um sacerdote, ele projeta as coisas que é nobre, projeta a nobreza de Cristo, que revela o caráter de Cristo, ele automaticamente ele protege a sua família, ele protege sua esposa e o seu casamento. Então eu acredito que para nós termos bons êxitos é isso, não abrir mão de princípios, de valores que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, e através da atitude diariamente, né, com atitudes diante das adversidades, das circunstâncias que nos sobrevêm. Então eu acredito que é isso. E você, Lala? Eu costumo falar que a melhor coisa que a gente tem na vida, né, chama Espírito Santo. Então eu me lembro até uma vez que eu estava um pouco chateada com o Ricardo, e só que eu não queria falar, né, para ele, mas eu estava chateada com uma atitude dele, e era uma coisa assim de se relevar, não era nada de caráter, enfim, é uma coisa que não era um gosto pessoal meu. E eu lembro que eu estava lavando louça e o Espírito Santo falou comigo: olha para as qualidades. Isso ele tem um tempo que ele vai passar por essa transformação. Então, assim, quando a gente está ali na fonte, né, eu acho que proteger o casamento é você estar ligado na fonte que é Cristo, no rio. Porque da mesma forma que os dois precisam estar, um vai mudando, o outro, né, o Espírito Santo vai ali trabalhando, falando com a gente, né, não é fácil esse casamento, né? Nosso aqui é um choque muito grande. Então, assim, estar na fonte, que é Cristo. Eu acho que é ligado aí com Deus e não tem outra forma que eu conheço. E você, pastorada, que conselho você dá para as mulheres para proteger o casamento delas? Amém. Eu acho que a dependência de Deus, porque, como eu já falei, eu já vivi momentos na minha vida, fora do casamento, dentro do casamento, que eu achava que eram minhas atitudes que tinham que tomar. Tenho que fazer muitas atitudes e faço. Mas quando eu dependo de Deus, quando eu coloco a minha família diante de Deus, porque é a primeira coisa que nós precisamos fazer todos os dias, acordarmos e colocarmos a nossa família. Eu tenho o hábito que eu aprendi com a minha amiga que está ali, a pastora Lúcia, eu não saio de casa sem ungir os meus filhos. Eu também unjo até o My Love. Eu falo tchau, My Love. Por isso está brilhante. Porque eu sei, é um óleo, você passa, isso aí, se você não fizer, não vai ter proteção. Não, são hábitos que eu tenho de algo que eu posso fazer a mais. Né? Eu tenho óleo ungido, porque, Senhor, cubra minha família, porque, queridos, às vezes eu tenho que deixar, né? Às vezes não estou eu, nem o Du, estão os meus filhos lá em casa. Se eu não confiar em Deus, se eu não depender dEle, eu não saio de casa. Eu tenho que entender que o Senhor, Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo, eles são mais poderosos e cuidam mais do que eu, dos meus. Então, é essa dependência total. É o confiar a cada dia e fazer aquilo que precisa ser feito. É ungir a casa, é ungir os filhos, é orar em todo tempo, em toda circunstância, cubra, dependendo de Deus. Porque, às vezes, nós, como o Du falou, e só completando, eu não tenho... se o Du falar assim, olha, vamos pular da ponte, eu pulo. Porque eu tenho essa confiança foi gerada. Né? E se Tive uma ideia. Mas é assim, é um extremo? Mas para dizer assim que nesse nosso aperto, nesse meu crescimento em Deus, eu aprendi a confiar. Tanto em Deus, e essa questão, você falou da moto, eu não tenho como dizer que eu preciso confiar. Porque não é que o Du corre, por exemplo, quero explicar para vocês. Não corre. Mas eu sempre tive medo de moto. Eu não gostava de moto, profeticamente. Mas, assim, eu sei que isso agrada o coração dele. E nós temos que fazer aquilo que agrada o coração do nosso esposo. Às vezes ele não vai nos contrariar, às vezes, sabe, na questão da moto aqui, né? Ele falou assim, eu queria ter uma moto. Eu falei, mas você não tem carta. Glória a Deus, não tem carta mesmo. Aí fui lá e tirou a carta. E aí falou, não, mas agora você não tem moto. Aí na pandemia Deus proveu e ele foi lá e comprou a moto. Falei, agora não tem mais jeito. Então é confiar.
Então, eu andei umas 2 vezes com ele, até aqui, até o centro da cidade, até o shopping em Campinas, e esses dias ele me levou mais longe. Gente, eu sento exatamente ali no banquinho da moto, como eu faço todos os dias na minha vida com Deus, da minha família. Eu confio. Eu confio. Por quê? Confio, para vocês entenderem. Eu confio só no Du? Também, mas eu confio no homem de Deus que ele é. Então, isso me dá segurança. Então, se eu colocar todos os dias a minha família diante de Deus, no altar do Senhor, em oração, em respaldo, todo o tempo, eu não tenho que temer, eu não preciso temer. E isso, realmente, Deus tem trabalhado muito, porque toda vez que eu sento ali no banco daquela moto, eu falei, Senhor, nos leva. Senhor, nos leva. Não é o Du, né? E é isso. Eu acredito que é assim que nós colocamos, respaldamos a nossa família, cobrimos a nossa família, com dependência total em Deus. Para finalizar, my love, qual o conselho que você dá para os homens? Proteger o casamento. Tá. Amém. Não, gente, assim, de todo o coração, o que protege a nossa vida é a igreja. É a igreja. Talvez eu fale algo que você não concorde comigo, mas é você inserir a sua família na igreja. Eu não vejo outra forma. Não vejo. Você quer ter um relacionamento bom com o marido e com a mulher? Que o marido se envolva com a igreja, que a esposa se envolva com a igreja, que os seus filhos estejam envolvidos com a igreja, que a sua família esteja inserida dentro da igreja. Porque na igreja, que a gente está ouvindo a palavra, né? A gente está orando, a gente está em comunhão com os irmãos, trocando experiência, um está cuidando do outro. Então, eu não entendo outro jeito de você proteger a sua família a não ser inseri-la dentro da igreja. Eu acho que qualquer pessoa fora da igreja está desprotegida em todos os sentidos, e a família também, né? Inclusive, a gente teve uma experiência muito ruim há um tempo atrás, que uma pessoa saiu da igreja. Ela saiu da igreja e o que ela disse foi isso para a gente. Eu estou saindo para poder cuidar da minha família, né? E hoje não tem a igreja e não tem a família, né? Então, assim, eu tenho 30 anos de convertido. 30 anos, né? E eu digo assim, dentro dessa experiência que eu tenho, quer ter uma família fortalecida, protegida diante de Deus, insira a sua família dentro das coisas da igreja, né? Traga os seus filhos para os cultos, venha você para os cultos, vai no acampamento. Não estou falando isso porque eu sou pastor da igreja, não. Porque é a experiência que eu tenho, né? Qualquer um que fique longe da igreja corre sérios riscos. Você fica fragilizado em todos os sentidos. Então, assim, quer uma dica, né? Não é um segredo. Envolva a sua família dentro das coisas da igreja, que a sua família sempre vai estar protegida, né? Não que nunca vai acontecer nada, porém ela estará protegida. Esse é o meu pensamento. Amém. Uma salva de palmas pela vida deles. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Vamos continuar aqui a ministração e já vamos encerrar. Mas isso, Rick, por favor. Obrigado. Uma outra coisa que nós temos que entender também, que há um princípio muito forte e que protege a família, que traz essa proteção, como o Du disse, é saber para quem a gente olha para projetar a nossa família, né? Uma vez eu ouvi ele não é pastor, mas é o David Leonardo, contando o testemunho dele, que ele estava numa roda, conversando com o pessoal na hora do almoço, onde ele trabalhava, não sei se era num banco, e ele contando, né, que ele estava empolgado, que ele iria casar, e ali tinha umas 5, 6 pessoas, e ele todo empolgado, nossa, estou comprando isso, fazendo aquilo, minha noiva foi ver o vestido e tal. E aí tinha um cara que já tinha passado por divórcio e tudo mais, e olhou para ele assim, e olhou para as pessoas e disse assim, deixa esse coitado aí, né, ele saber o que é um casamento, aí ele vai se arrepender. Aí disse que ele olhou assim, todo mundo ficou olhando para ele, aí ele disse que tirou força lá do fundo, da força de estagiário que ele tinha, né, do banco,
e disse para o rapaz assim: bem, o dia que eu precisar de conselho, né, eu vou buscar em quem está dando certo e não em quem deu errado, né? Então, assim, hoje o mundo, ele prega exatamente contra aquilo que a gente acabou de ouvir aqui. E por incrível que pareça, por mais assustador que pareça, tem pessoas na igreja que se espelham em pessoas que não têm nada de testemunho sobre casamento. Pelo contrário, inspira, né, o divórcio, inspira a separação, inspira contra a família. E pessoas dentro da igreja ainda olham para esse tipo de pessoa e tomam como referência. Jovens, adolescentes, né, pessoas casadas também, pessoas de mais idade. Então a gente precisa entender, né, como diz o livro do pastor Danilo, Varas da Multiplicação. Eu acho muito interessante o texto que ele olha, que ele usa e que fala que Jacó olha, né, as ovelhas de Jacó olha para aquelas varas e de acordo e conforme essas ovelhas vão olhando para as varas, elas vão se multiplicando, né, e saem ovelhas salpicadas, ovelhas manchadas, né, porque pelo simples fato daquelas varas estarem ali no comedouro, no lugar onde as ovelhas vão para comer, elas estão comendo e olhando para as varas e elas vão se multiplicando. E essas varas têm marcas. E nós temos aqui as nossas varas. Nós somos ovelhas, nós temos varas aqui, né? Nós temos os nossos pastores, os nossos líderes, homens e mulheres que não são perfeitos, como eles disseram, mas que têm as marcas, né, de Cristo, têm as marcas de um casamento que superou muita coisa. E nós precisamos olhar. Infelizmente, dentro da igreja, as pessoas estão olhando para o mundo para terem uma referência de família, para terem uma referência de pessoas que vão aconselhar sobre casamento. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado e ensinar isso para os nossos filhos também. Como fazendo do nosso casamento essa vara, para que eles olhem para a nossa vida, para o nosso casamento e falem: nossa, eu quero ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. A gente ouviu isso no primeiro encontro de casais que a gente foi, né, amor? O segundo encontro de casais que a gente foi, o pastor Antônio e a pastora Ana Cláudia, eles disseram isso, né, que as filhas disseram para eles que queriam se casar porque queriam ter um relacionamento igual ao do pai e da mãe. Né? E quantas vezes a gente não ouviu exatamente o contrário? Né? Não quero me casar, não quero ter relacionamento porque eu não quero viver o que minha mãe e meu pai vivem dentro de casa. Então a gente precisa tomar muito cuidado e se esforçar e lutar para que o nosso casamento seja uma vara de referencial para os nossos filhos, né, para os nossos netos e até mesmo para aqueles que não são da nossa família, que eles possam olhar e almejar, né, não um casamento perfeito, mas um casamento na presença de Deus. Outro ponto também, a minha esposa vai falar um pouco agora, que é a área dela. Vou falar de mágoa. Aí eu vou falar de novo, Sol. Porque é onde Deus mais me cura e onde Deus mais me usa. Algo que era uma vergonha para mim, porque eu era uma mulher muito magoada, e a mágoa, ela gera rancor, e o rancor, ele está perto do quê? De você ser um invejoso. Se você não tomar cuidado, elas caminham bem próximo. E como que isso veio até nós? Até mesmo esse bate-papo aqui. Há umas três semanas, né, amor? Não sei se vai dar tempo. Nós fomos convidados a fazer uma visita para um casal. E até então não dava. Aí o mozão falou assim para mim: vai você primeiro, porque ela tinha, na verdade, não era uma visita para visitar um casal, para ouvir algum problema, mas sim para orar pela pessoa que estava com uma enfermidade. Então ele disse: vai você. E eu fui, gente. Chegando na casa, eu me sentei, assim como vocês estão. De repente, o casal me fala assim: a gente tem 37 anos de casado e a gente se espelha em vocês dois. Eu fiquei assim, ó, mas peraí, como assim, gente? Eles falaram assim: a gente tem vocês como referência. E ali eu fiquei quieta e eles foram contando a vida deles inteira. E ali Deus falou comigo, que na verdade quem foi ministrada não foi eles, foi eu. Porque ali eu vi o segredo de você viver 37 anos. Não é fácil, né? E eu fui muito marcada não só pela ministração, mas do jeito que eu fui recebida. Eles me receberam como uma pessoa muito importante chegando. E eu cheguei lá como a Sol. A Sol que vocês estão vendo aqui, que foi orar por alguém que precisava de uma cura. É isso que eu fui fazer lá, orar.
E eles me receberam muito bem, ela foi falando algo, e eu fui ouvindo, e eu entendi. Se nós não deixarmos as coisas do passado no passado, o nosso casamento não vai caminhar. A gente não vai proteger o nosso casamento, não vai guardar. Porque é como se você andar olhando para trás. Algo que foi feito, algo que foi falado. Tem gente que tem dificuldade por uma coisinha que foi falado, que machucou. Mas sabe o que acontece? Ela não consegue falar para o outro que aquilo machucou. E aquilo vai remoendo, vai remoendo, vai remoendo. Como eu sempre falo, uma pedra no nosso sapato, ela dói no instante que ela entra? Não, né? Mas com o tempo ela começa o quê? Incomodar. E quando você é uma pessoa magoada, você tem algumas características. Eu vou falar das físicas, que eu estudei um pouquinho. Você pode ter hipertensão, você pode ter problema no estômago, porque aquilo está dentro de você. Você imagina a mágoa? Está dentro de você se você não pôr para fora. E o social? A principal, você não tem um convívio dentro da sua casa. Você não consegue desfrutar da sua casa, não consegue desfrutar daquilo que Deus deu para você. Então, mágoa, gente, mágoa não é uma forma de proteger o casamento. É uma forma de minar o casamento. É ter mágoa, é guardar. É não ter a coragem de falar, meu amor, eu não gostei daquilo que você falou ontem para mim. Isso é uma verdade mesmo. Você entende? Gente, é assim, é assim. Eu não gostei. E, gente, ser maduro, sabe? Porque a gente tem uma leve, não sei o que é, de achar que a gente é bom em tudo. Que a gente nunca erra, que nós somos perfeitos. É porque, na verdade, o Lindomar que não me entende. Ele não consegue, porque eu estou certinha. É de não se enxergar. E eu entendo que a palavra de Deus, ela é o que para nós? O espelho. Olha bem, é isso mesmo? E na terça-feira, nós estávamos em casa, comendo, e o Levi estava em casa. E eu fiz uma polenta para ele com carne moída, né, vovó? E ele nós sentamos na mesa, e ele falou assim, eu não gosto, que isso? Aí a gente falou assim, é polenta. Ele, eu não gosto de polenta. Mas você já comeu? Já comeu? A mãe dele, não. Aí a mãe dele olhou para ele e falou assim, você sabia que Jesus é forte? Jesus come tudo? Aí ele olhou assim, Jesus é forte? Gente, ele olhou dentro do meu olho e falou assim, vovó, você sabia que Jesus é forte? Deus falou comigo nesse momento. Tem vezes que a gente não entende isso. Que Jesus ele é forte, que Jesus é poderoso para poder mudar qualquer área da nossa vida. A gente não entende. E ele falou várias vezes, Jesus é forte, Jesus come polenta. E a gente dando risada. E ele mandou ver, gente, comer uma pratada de polenta. Eu sou forte igual Jesus, né, amor? Sou forte igual Jesus. Eu falei, meu Deus, a animação dessa criança de 3 anos que já entendeu que Jesus é forte e poderoso. E eu, com 43 anos, às vezes, dou uma vacilada em algumas áreas, porque não entendo que Jesus é forte, que Jesus é poderoso. Às vezes nós cantamos aqui, né? O nome dele é poderoso, mas tem certas coisas que nós não entendemos. Porque cantar é fácil, mas viver na prática. E é aí que está. Mágoa não é bom. Resolva pendências. Encare. Não deixe assuntos mal resolvidos. Resolva. Resolva. Posso para o segundo ponto? Segundo ponto. Ter paciência. Efésios 4:2 para mim, por favor. Efésios 4:2. Então vai ler. O cenário do Rei James. Aí, gente, contando, o Levi estava indo bem, falou que Jesus era poderoso, de repente ele fala, Jesus escorregou no mato, morreu na cruz, mas ele ressuscitou e saiu aí eu falei assim, acho que o Espírito Santo deve ter olhado assim, pensado, mas era na cabecinha dele, não importa, foi crucificado, mas ressuscitou, porque ele gosta de inventar história, né, amor? Amém, igual a avó dele. Efésios 4:2 diz assim, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportai-vos uns aos outros em amor. Uma das coisas que me marcou muito nessa visita também foi a questão da paciência, um tinha com o outro. Eles contando várias coisas que passaram, né, na vida, como todo mundo passa, né?
E ela disse que uma certa altura da vida dela, ela orava assim: Deus, muda meu marido. Deus, muda meu marido. E uma pessoa passou perto dela na hora que ela estava orando e voltou. E falou para ela assim: não está errada a sua oração, não? Ela disse que se assustou e falou assim: Deus, muda você. Ela falou assim: realmente, Deus tem que me mudar primeiro. E ela começou a orar: Deus me muda, Deus me muda. E hoje os dois são convertidos. E ela falando das coisas que eles passaram, e eu ali sentada assim, contemplando aquilo que Deus estava ministrando no meu coração, de repente ela olha para ele e fala assim: eu amo esse homem. Gente, foi tão bonito. Aí eu olhei para ele e falei assim: ô, o senhor tá com tudo, hein? Olha que declaração de amor. O amor, ele suporta tudo. O amor, ele é paciente. O amor é tudo que nós precisamos. E quem é o espelho de amor por nós? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário para morrer por nós. Ele fez isso. E uma coisinha que o nosso marido faz, será que não é de suportar? É? Ou uma coisinha que a sua esposa faz, não é de suportar? Um chinelo fora do lugar, né, amor? Não. A mulher querendo gastar no cartão de crédito, né, amor? Não é de suportar? E se vocês têm algo que é muito grave, gente, procure ajuda. Procure ajuda. Eu sempre falo a mesma coisa. A gente tem pastor aqui, pronto para ajudar. Às vezes o negócio vai crescendo, aí quando você vem, o negócio já está enorme. A úlcera já está desse tamanho, então vem antes. Não é vergonha falar, expor o que você está sentindo. Não é vergonha, não. É sinal de maturidade e humildade você falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando. Amém? Amém. Nós queremos orar pelos casais, mas a nossa oração essa noite vai ser pelos aqueles casais, assim como o Mozão mencionou, que querem mudança no seu casamento, sabe que o seu casamento precisa avançar, crescer, precisa largar coisas do passado, mas você vai vir aqui, o casal vai vir aqui, não nessa situação, muda meu esposo, muda minha esposa, não. Você vai vir aqui pedindo para Deus mudar você. Se você tiver coragem para isso, de vir aqui para mudar a sua história, para mudar a sua vida, venha pedindo para que Deus mude você, para que Deus fale com você o que você precisa mudar, né? E eu creio que Deus vai fazer uma transformação no seu casamento, na sua família. Amém? Então, nesse momento, eu queria te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos, pegue aí na mão da sua esposa, pegue na mão do seu marido e seja sincero, né? Eu acho que a oração que Deus ouve é a oração que é aquela oração que a gente faz com total sinceridade, né? Se você reconhece, se você quer na sua vida essa transformação, né? Você vem até aqui, os pastores vão estar orando com você, mas você venha pedindo para que Deus mude você, mude a sua vida, a sua forma de pensar. O pastor Eduardo ministrou domingo passado sobre Romanos 12:2. Uma nova forma de pensar, que você saia do seu lugar e venha aqui com o seu cônjuge, mas buscando uma renovação na sua vida, na sua mente, mas principalmente na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Aqueles que querem um renovo podem vir aqui, aqueles que querem realmente um casamento transformado, né, um casamento guardado pela presença de Deus, pode vir aqui, nós vamos orar por você, vamos orar pelo seu casamento e pela sua vida, amém?